Olá, queridos irmãos, estamos aqui ao vivo. Vamos saudamos a todos em nome de Jesus Cristo. Estamos juntos aqui mais uma vez e desta vez estamos transmitindo a partir aqui de Tubarão. Estamos aqui, vamos ver aqui, deixa eu acertar aqui, falar com o pessoal do YouTube. Deus, bem-vindo a todos. Que o Senhor nos abençoe neste último dia, até o seu bendito dia. É isso aí, meus irmãos. Saudamos a todos os irmãos que estão conectados e conectando, chamados, sendo chamados pelo Senhor à mesa dele mesmo. Estamos juntos aqui em Tubarão, num sítio aqui da família do Cristiano, marido da nossa filha aqui, a Priscila, e estamos aqui. Viemos estar junto com eles um pouco e estamos aproveitando aqui esse momento precioso com a família e estamos transmitindo. Olá, irmã Heloísa, estamos aqui juntos, a partir de Tubarão, numa região mais de sítio, no sítio da família do Cris, e eles estão aqui nos recebendo com carinho, com amor, e podemos, nesse sábado, ter essa conversa juntos, em nome do Senhor. Acho que está um pouco claro aqui, mas não sei nem como mexer aqui no YouTube para dar uma melhorada na imagem aqui atrás, não sei o que fazer, mas vamos ver aqui se eu consigo dar uma melhorada aqui, peraí, vamos ver, só um pouquinho. Opa, tá balançando um pouco no YouTube, mas não sei se vai conseguir melhorar a imagem lá atrás, para dar uma menos clarão, mas não sei. Então, amém, amém. Deus abençoe a gente nessa jornada da fé, no momento em que estamos vivendo o último dia antes da vinda do Senhor. Estamos sendo alcançados pelo cuidado do Senhor em cada momento do nosso tempo, do nosso existir, do nosso pensar. É evidente que nós precisamos estar querendo nos envolver com o Senhor, quando nos assiste, quando cuida de nós, quando opera de forma preciosa, através da sua palavra, através da sua maneira de cuidar de nós pelo seu Espírito, as duas testemunhas que o Senhor nos dá para continuarmos até o dia de Cristo. Então estamos seguindo nele e por meio dele e para ele, irmãos queridos. Estamos todos aqui, o pessoal está ali num laguinho, tem um laguinho bem ali, tem uma carpa antiga, veterana, chamada Sofia, fica lá. Quando eles chamam, ela até vem. É assim mesmo, Vida de sítio é diferente. Os peixes são domésticos, eles quase falam, ficam falando com a gente. Então, estamos clamando ao Senhor que nos ajude. Temos sido alcançados por sua palavra. Esses dias estamos pensando, tem muitas crianças, tem a Samira por perto, tem o Lucas por perto, Samira aí vai fazer 7, o Lucas vai fazer 2, então são crianças. Tem o Pedro, tem a Esther, que já não é mais criança, mas é adolescente, Nós temos aí várias crianças como o Samuel, Olá, irmã Alana, estamos juntos no Senhor. Uma grande bênção, saudade de vocês, no terno amor de Cristo. Queremos que Deus abençoe vocês aí
e lembramos muito das conversas que já tivemos aqui com vocês, e sabemos que o Senhor está conduzindo vocês, e vocês têm sido bênção aí também, como foram aqui no Brasil, né? Deus abençoe, Deus guarde toda a sua família. Irmão Daniel também aqui no Insta, então estava falando das crianças, né? Estavam falando juntos, conversando hoje aqui um pouquinho entre nós, sobre nossas crianças, né? O Samuel, né? E o Miguel, né? O Miguel também. Então estamos conversando um pouquinho sobre isso, a bênção de nós sermos conduzidos em família. É uma apoteose viva de Deus que apresenta profeticamente a família dele mesmo, a família do próprio Deus. A família cristã é uma apoteose profética da família de Deus e precisa ser cuidada por igual, né? A família precisa ser cuidada por igual. Lá está a Priscila registrando todos os momentos. A Priscila aqui, vem aqui, Priscila. Ali está a Pri. Olha só, vem aí, tá vendo? Aqui a turma quer dizer, aqui a turma do YouTube, ali é o pessoal do Face, o pessoal do Insta. Vem aqui, Samira. Aqui pertinho. Ah, obrigado. Olha aí, aqui a turma aqui, bem olhando aqui nessa câmera, né, que é o YouTube. Ali a turma do Facebook e a turma ali do Instagram, né? Então, né, Samira? O like de sempre, né? O like. Vocês podem visitar o site lá, o YouTube, e deixar o seu like, né? E pode fazer até inscrição no canal. Ativar o sininho, né? Vai ser muito bom, vai ser uma grande bênção. Bom dia, queridos, bom dia sim, em nome de Jesus. Não esqueçam nunca que a família cristã é a apoteose profética e viva da família de Deus. Nós somos apresentados a uma forma de amor muito precioso, né? Que é aquele amor que nós temos como corpo. É o amor corporal, orgânico. Não esqueçam nunca, a família é o modo de Deus apresentar o amor corporal, é o corpo. Então, ao mesmo tempo que eu sou mas ao mesmo tempo eu sinto as experiências entranháveis, os entranháveis afetos, né, com a minha filha, com o meu filho, com o meu neto. Então é algo misterioso e maravilhoso que o Senhor nos apresenta, como também apresenta então o seu corpo. Quer um cafezinho? Um cafezinho, maravilha. Com leite, pai? Pode ser, quentinho, bem quentinho, bem quentinho. Mais leite que café. Irmãos queridos, estamos aqui, o frio aqui é grande aqui nesse lugar, estamos com bastante frio. Oi, Sônia, estamos aí, né? E a família, né? Ela tem essa profecia, ela é profeticamente colocada no mundo para apresentar a família de Deus, onde nós amamos, né? Amamos a partir de Deus os nossos queridos. Amar, isto é sentir, é verdade, Sônia, uma bênção aqui, o lugar é lindíssimo, né? Queridos irmãos, estamos juntos, estamos aqui em compartilhamento da graça de Deus, de tudo que Deus criou, mas principalmente você, eu, o corpo de Cristo formado nele, lá na cruz. Como a esposa de Adão saiu de Adão, assim também nós saímos de Cristo na cruz. Ao deitar na cruz, o Adão segundo de Deus, que ele na verdade é o primeiro e o eterno Adão, que é Cristo, gerou-nos como família de Deus, esposa amada do Cordeiro, gerado do seu lado, onde saiu sangue e água. Então essa família vive corporalmente, viu, irmãos? A gente não pode perder nunca de vista a corporeidade, né? Essa coisa orgânica do céu que o povo de Deus vive. Isso é o modo de Cristo até a vinda dele. O modo de Jesus que deu para o seu povo viver é o modo família corporal, né? Efésios diz assim: há um só corpo. Então nós precisamos ter essa percepção de profundidade,
de grandiosidade, de sublimidade, que vem pela palavra e que gera, então, pode gerar a fé no coração do cristão, para que ele, então, viva essa familiaridade, essa coisa maravilhosa, esse mistério que esteve oculto. Lembra de Efésios capítulo 3, quando diz que toda a grandiosidade e mistério do conhecimento e do saber de Deus esteve oculto pelos séculos, nem os anjos sabiam disso, embora a família estivesse sendo profeticamente um anunciante profético. A família é assim, você vive para os filhos, você vive para a esposa vive para o marido, né? Tenha cada um os outros superiores a si mesmo. Então você vai vivendo para o outro, é algo maravilhoso que tu vive para o outro, né? Tu vive assim, em amor, né? Para o filho, para a esposa, para o marido. Isso é profético, porque assim também ocorre no corpo de Cristo. Cristo fez isso por nós, Ele vive por nós, assim nós somos chamados a viver por Ele, essa corporeidade, e ao mesmo tempo o indivíduo, você como uma pessoa. Essa pessoa individual é também um indivíduo, assim como teu filho é uma pessoa individualmente. Ah, lá vem o cafezinho com leite. Hã? Tá meio cheio. Não, tá bom. Opa, bem cheio mesmo, mas que bom, hein? Aqui, ó. Tá bom? Tá bom. Açúcar, tá bom? Tá bom também, obrigado. Graças a Deus. Obrigado, Pri. Nada, pai. Irmãos, café com leite quentinho aqui na fazenda. Lá atrás da montanha, uns boizinhos e uns animais pastando por ali, quer dizer, bois pastando. Lá atrás, isso é uma grande bênção, viu, irmãos? Uma grande bênção. Então estamos juntos. Não esqueçam nunca que para nós passarmos esse último dia, esse milênio, o próximo evento que vai acontecer é a vinda de Cristo. O próximo evento é a vinda de Cristo. Porque esse evento que nós estamos vivendo agora, irmãos queridos, é a plenitude de Deus. É a plenitude de Deus. Vindo, Gálatas 4:4, vindo a plenitude dos tempos, quer dizer, dentro da história, dentro do espaço, dentro do tempo, irmãos queridos, foi revelado a nós, todos, humanidade, a plenitude, a pleroma do tempo, né? Não tem mais nada maior que isso. Então o tempo vê a plenitude chegar. Qual é a plenitude? É a vinda do Filho de Deus. Gálatas 4:4, né? Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Então, esse evento não tem maior que esse, não tem nada, irmãos. A gente fala com ênfase, assim, deixa eu pegar aqui, né, na Bíblia, a gente pega aqui, e a gente fala com ênfase assim, né, irmãos queridos? Porque o que acontece é que há algumas possibilidades de desvio da pessoa de Cristo. Quem que quer desviar o nosso olhar de Cristo? Quem? Né? Quem quer desviar o nosso olhar de Cristo? Deixa eu ver, o chat está desconectado, não é possível. Ah, tá, tudo bem. Mas tudo bem. Só tem uma pessoa no universo que quer desviar a gente de Cristo, né? Que é Satanás, que são os demônios, né? Então, Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Então, é isso, né, irmãos? Não há maior plenitude. Ele, Jesus Cristo, é também chamado na palavra, revelado na palavra de Deus como plenitude da divindade, né, em Colossenses. Cristo é a plenitude da divindade, né, irmãos? Aqui, ó.
Tá vendo? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então não tem nada maior, irmãos. Não espere nada maior. Não olhe para nada mais além de Cristo. Nós precisamos estar atentos a isso. Porque há uma missão, há uma causa. A causa é de Cristo. A causa não é mais nada além de Cristo. A causa é de Cristo, meus irmãos. Precisamos ouvir a palavra de Deus e olhar absolutamente para Cristo. E então, assim, tem muita gente tentando desviar o nosso olhar para religiões, né, tentando desviar o nosso olhar para o que o ser humano conseguiu fazer depois de Cristo. O ser humano, irmãos, fez muita coisa depois de Cristo para desviar. Além do Satanás, o ser humano foi enganado. Jesus disse a João, né, lá em Pátimos, de João, o ministério do engano, Tessalonicenses também ele falou isso, né, o Senhor. O ministério do engano opera, está em operação, né? Então essa operação do ministério do engano, através das bestas híbridas de Apocalipse 13, é muito fácil de ver, irmãos. É muito fácil. Então ela opera em diversas dimensões da sociedade, em diversos estratos sociais, né? Na política, na ciência, tirando de Cristo do centro. Tira Cristo do centro da vida. Aí forma a política como se fosse, vamos dizer, a esperança dos homens, né? Então forma os saberes, a ciência, como fosse a esperança dos homens. Hoje em dia nós estamos vivendo tanto o elemento político como se fosse o Messias, aquele que traz os acontecimentos de solução para a história da humanidade. A humanidade não depende da política. A humanidade não depende das ciências, principalmente e terrivelmente quando é anticristo. Não depende da mídia. Essa mídia louca. Irmãos queridos, a mídia é louca. A mídia enlouquecida pelas hostes satânicas, operando todo tipo de amoralidade, todo tipo de anti-Deus, de anti-verdade, todo tipo de anticristo, através de notícias. Os noticiários são repletos de mentiras, mentem, não aceitam a evidência, a verdadeira ciência, que é aquela que Deus disse a Adão e Eva que deveriam operar a partir da palavra de Deus. Todo aquele que quer pesquisar e trabalhar nesse mundo, ele precisa entender que só a verdadeira maneira de lidar com as coisas todas e digna maneira de lidar com as coisas todas é jamais se esquecer de Deus e olhar absolutamente para Cristo. E então você vai ter a modulação do teu entendimento, a modulação do teu conhecimento, a modulação da tua inteligência, a modulação das tuas conclusões, para que elas sejam afinadas com aquele que criou todas as coisas e você conclua com dignidade a observação daquilo que é, daquilo que está dizendo a ti o que de fato é. Então essa grandeza não pode ser perdida de ninguém, mas principalmente dos cristãos, para que nós possamos cumprir com dignidade a vocação que fomos chamados nesse dia, nesse momento último, nesse momento escatológico. Não há acima de Cristo Jerusalém, não há acima de Cristo judeus, não há acima de Cristo terras, Israel, não há acima de Cristo igreja, não há acima de Cristo denominações. Na verdade, nada disso há. Porque a plenitude, irmãos, Colossenses, capítulo 2,
versículo 9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, se em Cristo, Ele, Cristo, é a plenitude, é nele que devemos viver, nos mover e existir. Né? É em Cristo. Ultimamente, tenho acompanhado mais de perto alguns programas de crianças e preocupei-me sobremaneira, irmãos queridos, porque eu vi muita coisa, tenho visto muita coisa. Nós temos muitas crianças, falei o nome aqui de várias das crianças que eu conheço aqui perto, né, da nossa família, mas vocês também, cada um de vocês, irmãos queridos, tem muitas crianças que vocês conhecem por perto. E temos visto a quantidade de loucuras que existem no YouTube, a quantidade de loucuras que existem como programação para crianças, não é? Em todas as dimensões das redes sociais, seguindo a linha que existe hoje, né? Nas mídias, na política, na religião. Quer dizer, todo modelo de Apocalipse 13, todo modo de Apocalipse 13 está em operação de forma muito intensa, né? Então nós precisamos de ter elementos para estar ensinando nossas crianças. A palavra de Deus está aí, nós precisamos ser envolvidos, imersos na palavra do Senhor, termos uma imersão de profundidade tal que nós possamos ser conduzidos pelo Espírito e pela palavra, as duas testemunhas nesse último dia, até a vinda de Cristo. E Cristo, irmãos, é suficiente. Ó, quem está gritando lá é o Lucas. E Cristo é suficiente para nos conduzir. Pesquisando algumas coisas para colocar para as crianças, dentro dessa visão que nós precisamos dar a eles, vamos dizer assim, uma programação, um conteúdo, né, um conteúdo mais digno. Então encontrei o grupo Superbook. Muitos lembram do Superbook de 40 anos atrás, né? Eu me lembro do Superbook, eu acho que é por aí, 30, 40 anos atrás, não lembro bem a exatidão, mas quando começaram, né? A palavra de Deus nos diz que como pessoas, como pais, nós temos uma dimensão de profundidade em nós, né? Em nós, nosso ser profundo, nosso ser eterno, Olã. Eclesiastes 3:11. Deus colocou Olã em nosso ser. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Isto é, a eternidade de Deus está em nós. Nós somos seres feitos para a eternidade. E para viver a eternidade com vida, e não estar na eternidade mortos, isto é, separados de Deus, o que é uma tragédia absolutamente irreversível, né? Não tem como reverter essa tragédia depois que partirmos daqui, né? Nós precisamos estar em Cristo, precisamos receber, ser gerados do céu, ser gerados de Deus. João capítulo 3, Jesus fala isso. João capítulo 1, Jesus fala isso. 2 Coríntios 5:17, Romanos 5, Romanos 3. Quer dizer, a Bíblia inteira, né? Desde Gênesis, Deus fala sobre Cristo. Desde antes da fundação do mundo, Deus fala sobre Cristo. E o ser humano precisa de Cristo. Ele não precisa de religião, ele não precisa de denominações, ele não precisa de sistemas montados pelo ser humano como igrejas e tal e coisa. Bom, pode ofender alguns essas palavras, eu entendo que são duras, né? São duras. Eu trabalhei 33 anos dentro desses temas assim, né? Mas nos últimos 20 anos o Senhor tem me mostrado, através não de revelações malucas, né? Mas através da sua palavra. Quando aqueles irmãos dos Estados Unidos, irmã Alana, né?
Lembra ali do pessoal de Southeastern Baptist Seminary. Eles vieram aqui em Florianópolis e fizeram um campus avançado por 10 anos. E aqui com eles, Dr. Sam Williams, e eu lembro alguns professores com quem converso ainda, mas eles trouxeram um tipo de janela, né? Um tipo de oportunidade, um tipo de possibilidade, e que eu me apeguei de todo o coração, de estar avançando para dentro, emergindo para dentro das Escrituras de uma forma ainda mais profunda do que eu estava. E o Senhor foi me moendo ali do ano 2000 até o ano 2010, onde ao aprender, fazendo todas as pós-graduações e tal que podia fazer, fiz todas até terminar, mas no meio daquilo já comecei a dar aulas ali no IB, na faculdade, dei aulas por vários anos e procurando advertir aos irmãos, a partir da palavra de Deus, de que aquilo que estava ali, nós estávamos sendo todos chamados, todos nós, irmãos, todos nós somos chamados pelo Senhor a viver aquilo que o Senhor diz em sua palavra. Conhecendo tanto a história em profundidade, me especializei muito em cristianismo primitivo, principalmente ali nos primeiros 3 séculos, onde procurei trazer para os irmãos toda a informação histórica possível, como faço até hoje, com fontes primárias, mostrando ali os momentos em que os nossos amados irmãos no início também sofreram com os ataques malignos, tentando desviá-los de Cristo e criando outras fontes de exame e outras fontes de pensar sobre a palavra de Deus, onde a gente vê o helenismo, a introdução do helenismo dentro do judaísmo, né? A matéria que ensinei muito é a helenização do cristianismo, ali pelo ano 250, principalmente, né? A Escola de Hermenêutica de Alexandria, pode pesquisar, tudo isso é pesquisável, né? Os cristãos, infelizmente, perderam contato com as fontes históricas primárias e as fontes bíblicas primárias, né? Constantino, no ano 313, se aproveita dessa situação e vamos dizer assim, da diluição da ideia de Cristo na escola de hermenêutica interpretativa de Alexandria pelo helenismo, incorpora aquilo na sua ideia de imperador romano e implanta o cristianismo, né? O cristianismo surge assim, através de uma conjunção de forças helenísticas, romanas, judaicas, egípcias, e aquilo se transforma no cristianismo, nos cristianismos que existem até hoje, né? E depois aí a Igreja Católica. Oi? Eu não sabia que você estava mexendo no sábado. Agora você já sabe. Sábado de manhã eu estou aí, ó. Quando você quiser também assistir lá, 10 horas. Todo sábado. E domingo, 7 da noite. Então, quando for sábado de manhã, se quiser ligar, eu estou lá. Eu tô... né? Uhum. Legal, aí a gente pode conversar também. Mas como eu vou conversar pela tela? Claro que dá. A turma fala, ó o pessoal falando as coisas ali. Daniel, sabe o Daniel aqui, ó, tá escrito ali? Ó, a tia Sônia, a Alana tá lá, ó, lá nos Estados Unidos. A Heloísa tá na França, já sabia que ela tá na França? Então tem um pessoal na França, o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal Florianópolis, a tia Sônia, o Daniel com a turminha. O Daniel é o papai do Samuel. Eles estão vendo nós. Oi, Samuel! Aí, manda um oi pro Samuel. Aí, o Miguel também, ó. Eles estão lá. Maravilha. Né? Mandaram um monte de coração. Olha o Daniel, o Daniel Borba também. Né? Então, todo mundo. Tem o Daniel com a Alessandra. Vai lá. Aí, turminha, é isso aí.
Então, queridos irmãos, todas essas situações fizeram a gente perceber, fazem, né, pelo menos trazem a nós as bases, o fundamento único. Lembra, irmãos, lembrem bem, 1 Coríntios, capítulo 3 ali, né? Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, que é Cristo. É muito fácil, muito simples, muito digno de Deus. Ele está conduzindo a sua família, né? A sua família, conforme Ele formou a gente em Cristo. Hoje já não há mais tribo, não há mais povo, não há mais gentil, não há isso. Efésios 2 diz assim: hoje somos concidadãos dos santos de Deus, família de Deus. Efésios 2, né? Então Cristo é a plenitude de Deus. Então, opa, o que aconteceu aqui? Deixa eu ver o que aconteceu. Olha, caiu aqui no YouTube, irmãos. Tá? O YouTube não está conseguindo hoje. Que incrível! Vou ter que começar de novo. Outra transmissão no YouTube. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu só corrigir isso aqui, o YouTube caiu. Mas tudo bem. Depois eles vão editando aqui, ó. Eu vou começar de novo, né? No YouTube. Cadê? Bom, depois eu coloco no YouTube essas transmissões aqui. Porque no YouTube caiu, né? Eu acho que não conseguiu. Não sei o que aconteceu, né, irmãos? Mas é isso, né? Então, amados, toda a informação histórica, hoje, uma grande parte, vamos dizer, que a história tem as suas limitações também. Claro, a história tem limitações. Ninguém nunca deve confiar plenamente na história, no sentido só da história, porque ela é reticente, né? A gente tem hora que consegue achar alguns documentos, isso lá na arqueologia, a gente acha, mas outras horas ela pula de períodos em períodos, né? Mas o que a gente tem conseguido tem sido suficiente para montar um quadro bem confiável sobre toda essa, vamos dizer, toda essa forma, obrigado, né, que estamos vivendo hoje aí de deformações, essas deformações, degenerações das instituições, das organizações, da mentalidade do ser humano, mas hoje a gente consegue fazer uma pesquisa também boa na história, né? Por isso trago aos irmãos essas informações lá daquele início, né? Onde houve essa poluição do caminho, da mente das pessoas cristãs, e aí então outros políticos, como Constantino, se aproveitou dessa escola, vamos chamar assim, de hermenêutica em Alexandria, que afirmava a interpretação, a possibilidade de interpretar a Bíblia, né? A palavra de Deus. Isso é um absurdo, né? Não tem como. Isso é helenismo, né? O helenismo, já explicamos outras vezes sobre isso, né? Então, com tudo isso, irmãos, ao longo da história surge o catolicismo, depois de Constantino naquele embrião, vai passando, ele transforma, os imperadores romanos transformam o Império Romano em catolicismo, igreja. Ele usa um termo do Novo Testamento, um termo que ele pegou lá, eles acharam que seria útil pegar o termo eclesia, depois no latim ecclesia, transliteraram e deram um significado à eclésia para o que estava sendo feito. Aquele império todo deveria ter um nome crístico. O nome crístico, vamos dizer assim, favorável ao que queriam fazer, politicamente e religiosamente, porque o Império Romano sempre ele foi um Estado divino, um Estado divinizado, né? Assim. Então, o Estado divinizado é quando as pessoas que compõem o Estado são divinos também, né? O Império Romano sempre foi assim. Então ele transformou o Império Romano, os imperadores, em igreja, usou o nome eclésia,
que para eles foi útil, né? Acabou sendo útil esse nome, né? Sem nenhuma preocupação com o significado real da Escritura, nenhuma preocupação. Porque o significado real não significa isso que o Império Romano deu ao termo eclesia, ou eclésia no latim. Eclesia no grego, eclésia no latim, né? O Império Romano foi lá, pegou, colocou o nome do Império de Eclésia e pronto, né? Eclésia Católica Apostólica Romana. Não tem nada a ver com a Bíblia, mas não tinha ninguém para contestar. Quem contestasse era morto. E assim eles foram implantando esse sistema político-religioso no mundo. Quando o pessoal começou a ler a Bíblia, mas aí surgiram os chamados protestantes ou reformadores, ou seja lá o nome que dessem, né? E então, ao reformar, ao abandonar o catolicismo, surgiu o protestantismo, o evangelicalismo, e aí vai surgindo outros grupos, e outros grupos paralelos existiram também, né? Então, esses grupos não conseguiram se desvencilhar dos séculos de implantação da escola de Alexandria de interpretação, onde eclésia significou, na transliteração para as línguas, no caso do português, para igreja, né? No caso do inglês, church, mas não traduz, church não traduz eclésia do grego de jeito nenhum, não traduz, né? A tradução de eclesia, né, é call for, call from, quer dizer, from where, from there, né? Call from there, quer dizer, aquelas pessoas de lá foram chamados para cá, né? To me, quer dizer, Jesus está chamando para ele, as pessoas, para ele, to me, né? Belong me, as pessoas pertencem a mim, eles pertencem a mim, é eu que vou edificar, né? Então Jesus vai edificar os seus, é ele que vai edificar, ele é que forma o corpo, né? Então nessa situação toda, toda essa degeneração aconteceu, mas o Senhor continua avisando que isso ia acontecer, avisou a João em Pátimos, e disse: João, um restante vai permanecer na missão, um restante vai permanecer na causa, né? Já em Israel já tinha caído 10 tribos, depois acabou Israel e se tornou chamado para fazer parte do corpo de Cristo. Alguns quiseram, outros não, né? Quem quis, ficou corpo de Cristo. Quem não quis, ficou perdido, né? Não tem mais função. O Israel não existe mais. De Deus. Israel político existe, mas o Israel de Deus é o povo de Deus, como diz Paulo em Romanos, né? Agora, essa condução de Cristo, desse povo de Deus, continua. E ele avisou a João que um restante ia ficar. Apocalipse 12, 17, um restante ia ficar na missão, na causa. Não que os outros perderam a salvação, não perderam, mas eles estão num engano. Apocalipse 2, Apocalipse 3, é as cartas de chamado novamente aos cristãos para que saiam dessa Babilônia toda, né? Apocalipse 18:4, o Senhor ainda assim no final da palavra, ele diz: sai dessa Babilônia, povo meu. Vamos ver, a gente ora para que os cristãos deixem, como foi difícil para aquele jovem judeu, quando chegou para Jesus e falou: Senhor, mestre, eu desde pequeno sigo as palavras da lei, desde pequeno, né? Jesus falou: que bom mesmo. Eu faço tudo, sei tudo que tem na lei, tudo que era passo dentro do regime dos judeus eu tenho todos os prêmios, cumpri todas as obrigações, tudo eu fiz. Jesus falou: ótimo, que coisa boa que você fez, né? Aí ele pergunta sobre o reino dos céus.
E então Jesus diz a ele assim, só falta uma coisa para ti então. Você tem que deixar tudo isso e me seguir. Essa é simples. Deixa tudo isso. Isso não tem nada a ver com o reino dos céus. O reino dos céus é Cristo. Agora, a dificuldade que aquele jovem teve é a mesma que os cristãos têm, né? Os cristãos hoje, tem muitos cristãos que sabem tudo da Bíblia, sabem grego, sabem hebraico, sabem aramaico, sabem latim, sabem alemão, sabem inglês, sabem, enfim, estudam tudo, tem as exegeses, tem a hermenêutica, tem doutorados e doutorados e doutorados. Aí Jesus fala, deixa tudo e me siga. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. E então, aquele jovem retirou-se pesaroso. É mais ou menos a mesma palavra que Caim teve com o semblante abatido, quando Deus explicou a ele o que tinha que ser feito sobre o seu pecado. O seu erro, a sua atitude de cultuar fora da palavra de Deus, como Abel estava fazendo certo. Deus disse a Caim, Caim, não é assim, deixa tudo que está errado e faça o certo, vai lá, pega o cordeiro. O cordeiro, Caim. Aí Caim ficou mais bravo ainda e foi lá e matou o irmão. Isso é um absurdo, né? Mas é assim, a sequência da malignidade, ela vai fazer cumprir a raiz da malignidade, que é a morte, né? Então, nós precisamos de Cristo para viver a vida de Cristo, né? E deixar tudo mais, todos os aparatos, aquilo que não é. A forma de Cristo é a forma corporal, familiar. A forma de Cristo é a forma dos entranháveis afetos. Então, nisso aí, nossas crianças estão junto conosco. E eles precisam de um conteúdo bom para aprender. Experimentem entrar também no YouTube e conhecer a plataforma chamada Superbook, que eu conheço há 30 anos atrás, quando começaram o trabalho deles. Eu acho que é por aí, uns 30, acho que mais de 30 anos, quase 40, eu conheço eles lá no começo. Os desenhos eram muito bons naquela época, ainda tem lá no YouTube os mesmos desenhos antigos, mas eles trabalharam muito bem com a nova tecnologia que tem aí, estão usando a tecnologia para o bem e fizeram composições muito boas. O Superbook no YouTube, você põe lá Superbook, vai aparecer, e você tem as novas versões dos desenhos numa tecnologia 3D maravilhosa, com mensagens bíblicas muito boas, né? Assim como eles utilizam uma criatividade lá, em que eles estão na nossa, vamos dizer, na vida atual hoje nossa aqui, e de repente eles têm um drama, como crianças. Eles têm um drama, passam por um drama deles lá. E nessa hora, a Bíblia, o Superbook, aparece, chama eles, e eles são imersos, é a imersão na palavra. Eles entram para dentro da palavra, vão aparecer lá naquele tempo de Davi, naquele tempo de Adão, no tempo de Abraão. É uma coisa lindíssima. Aí eles vão lá, ouvem, veem tudo aquilo, né? E aquilo faz parte, começa eles a perceber o que Deus está falando com eles, e aí então eles voltam para o tempo deles, é evidente, estão ali, e começam a aplicar naquele momento que eles estavam passando por alguma luta na casa deles, com os colegas, com o pai, com a mãe, com a irmã, né? Enfim, é uma criatividade, mas também misturado ali com uma coisa muito bonita, muito boa, muito correta da palavra de Deus, né? É um trabalho maravilhoso. Como The Chosen. Quem não conhece o grupo The Chosen, entra lá também no YouTube, acho. No YouTube. Tem o grupo The Chosen. Eles são um grupo de irmãos lá nos Estados Unidos, né? Os irmãos lá trabalham de uma forma maravilhosa. Essa série tem algumas coisas. Sempre, irmãos, que vocês forem examinar livros, que vocês forem examinar conteúdos, vocês devem ter no coração o seguinte, né? Vamos examinar tudo
a partir da palavra de Deus, como diz Atos 17 ali, 17, 11, e ver. Pouquíssimas coisas a gente percebe que foram meio que seguindo os rumos ainda, né, desse sedimento de 18 séculos de religiosidade e de tradicionalismo constantiniano, né? Alguma coisa tem ali no The Chosen. Mas no mais, assim, a grande parte das mensagens são muito boas, né? Principalmente a primeira temporada é muito boa. A primeira temporada deles é muito boa. A segunda temporada é boa também, mas já conversamos com alguns irmãos a partir de alguns detalhes que aparecem ali, né, tentando incluir algumas coisas no sentido de defender o argumento histórico, pós-bíblico, de denominações, de igrejas. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, evidentemente, né? Então mistura aquilo ali, faz um anacronismo, como a Igreja Católica fez, né? A Igreja Católica pegou um Papa que começou no ano 500, nunca teve Papa antes na história, e aí eles vão lá na Bíblia, pinçam um texto em Mateus 16 e diz, olha, está lá na Bíblia, né? O Papa é uma coisa da Bíblia. Então é uma coisa assim desavergonhada, né? Uma coisa assim sem nenhum sentido de verdade, mas que convém para a política de religião, né? Então, no The Chosen, eles também caíram nessa coisa. Os crentes também têm esse problema, quando eles não veem Papa em Mateus 16, como o catolicismo vê, mas o cristianismo chamado protestante ou evangélico, lá em Mateus 16, ele vê que tem uma igreja lá. Não tem, né? Então, enquanto o catolicismo vê Papa, os cristãos históricos constantinianos, eles veem uma igreja lá. Não tem nem Papa nem igreja. Tem Cristo, somente Cristo. Só tem Cristo ali. Mas o pessoal não consegue ver que só tem Cristo ali. Tem que achar um Papa, tem que achar a igreja, né? Então, isso é um dos assolamentos que Satanás faz na mente das pessoas, tentando colocar alguma coisa junto com Deus, junto com Cristo. Isso foi feito no Éden, gente, no Éden, né? O diabo, Lúcifer, ele não descartou Deus, não tirou o Adão e Eva, diz, não acredita em Deus, não questionou Deus. Ele incluiu, acrescentou, né, alguma coisa para que Adão e Eva pensassem, e aí eles caíram, né? Então, eu estou dando essa sugestão também, assim, para os amados irmãos, que possam utilizar essa ferramenta muito boa do Superbook, e tem um aplicativo também lá para Android e para na Apple. Vocês podem baixar o aplicativo, que é muito bom também o aplicativo, e vai ajudar muito nossas crianças aí, numa época em que quase, irmãos queridos, o YouTube, os programas de crianças são coisas satânicas, satanismo mesmo, né? Coisas bizarras são ensinadas ali via YouTube para as crianças. Não vou repetir aqui, nem compensa ver, mas vi aquilo ali, achei uma barbaridade, aquilo tudo. Então, tem que tomar muito cuidado, além do modo maluco de fazer os programas para criança, né? Os programas de crianças hoje é um modo maluco, é quase modo TAS, né? Aquele TAS que gira malucamente em volta de si mesmo, né? O TAS. Então as crianças estão sendo sequestradas nas suas mentes para viverem o modo TAS, né? Não tem mais, sim, a maioria das crianças não conseguem mais contemplar nada, não conseguem mais ter um modo normal de vida, no normal de Deus. Então nós precisamos ajudar nossas crianças a receber conteúdo